Bom, eu não acredito que você não conheça nenhuma mulher maravilhosa, incrível, admirável e que tenha, assim, um poder que supere o poder da Mulher Maravilha. Hallo, meine Lieben, da bin ich wieder. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich heiße Noeli, falls es jemand noch nicht weiß. Gut, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch sehr gut. Eu duvido que você, pessoa, nunca tenha conhecido uma mulher da qual tenha despertado por qualquer motivo a sua admiração. Eu sei que aqui no nosso canal a audiência maior é de mulheres, mas isso não exclui o fato de também ter uma porcentagem de homens assistindo aos meus vídeos. Então eu gostaria de continuar falando para todas as pessoas. Essas pessoas que se interessam em aprender umas com as outras. Porque na minha visão, o grande barato da vida é esse. Nós não somos uma ilha. Nós podemos sim enxergar o nosso semelhante com desprendimento, de amor, de empatia, de misericórdia, de compaixão, menos julgamento e mais acolhimento. Gostaria de fazer dessa playlist uma série de vídeos contando a história de diferentes mulheres fortes, corajosas e diariamente exercitam a antifragilidade. Então, para começar, ich möchte euch allen vorstellen, eine Freundin und Schwester von mir, Josie, die eine schöne Geschichte der Überwindung zu erzählen hat. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Fiquei muito grata com o convite para estarmos aqui batendo um papo e dentro disso, estar falando um pouco sobre resiliência, sobre sermos resistentes e fortes no meio das adversidades. Eu queria compartilhar também um pouquinho de uma parte da minha história. Para começar, em 2012, fui diagnosticada com um problema degenerativo na córnea, estava perdendo a visão e até então eu ainda não entendia muito bem o porquê que aquilo estava acontecendo. Naquela fase da minha vida, eu trabalhava, estudava, tinha uma vida extremamente ativa, apesar de já ter algum tipo de limitação em relação à minha visão. E eu continuei vivendo, seguindo os protocolos que a sociedade meio que nos implanta, de que você tem que estar ali sempre fazendo. Era muito feliz assim. E em 2014 piorou em relação a esse problema. Já tinha feito alguns procedimentos para tentar reverter a situação e nenhum deles foi eficaz. E aí eu fui encaminhada para um outro hospital de grande porte, onde teria mais recursos para que esse problema diminuísse, fosse revertido, e eu perdi uma grande parte da minha visão, principalmente do olho direito, a ponto de eu não conseguir fazer algumas coisas sozinha. Eu não conseguia sair à noite sozinha, eu não conseguia ler um livro, eu não conseguia fazer atividades do dia a dia. Para muitas pessoas eram fáceis, para mim era muito difícil. E eu ia precisar fazer várias adaptações, mas não era tão simples assim. E as pessoas começam a te rotular de várias coisas. Foi então, em uma das minhas consultas médicas, o meu médico falou que eu precisaria fazer um transplante de córnea. Entrar dentro de uma fila de transplante, para muitos que não tiveram nunca, não sabem o que é ter essa experiência, não conhecem ninguém de perto, é muito desesperador você ter um problema e você precisar esperar com que algo aconteça com alguma pessoa para que ela te ofereça a oportunidade de você continuar a sua vida dali. Demorou para que eu viesse efetivamente fazer essa cirurgia, aí por conta da demora foi preciso fazer outros procedimentos antes e essa minha cirurgia só veio um tempo depois. Só que quando isso veio acontecer, então eu precisei parar de trabalhar, precisei parar de estudar, de tantas outras coisas. Eu já era casada, já tinha filhos, e isso mexeu muito comigo, mexeu muito com o meu psicológico, mexeu muito com minha autoestima, com quem eu me descobri quem eu era. Porque as pessoas, quando elas começaram a me rotular, elas começavam a dizer assim, eu acho que é interessante eu falar sobre isso, sobre o preconceito, e tantas coisas que existem, que sim, elas existem.
e elas são muito reais. Às vezes, muitos acham que não, que talvez seja frescura, e pelo contrário, eu vivi na pele. Pessoas dizendo assim, nossa, ela não quer fazer nada da vida, ai, olha, ela tá se escorando por trás de um problema, olha, ela não quer nada, mas você já não operou? Por que você não tá fazendo nada? Mas por quê? Sabe, tantos porquês que me perguntavam o tempo inteiro. Nossa, mas tanta gente tem problema na visão e tanta gente faz tantas coisas, por que você não pode? Por que você não consegue? Ah, mas será que é realmente assim? Você não enxerga direito? Me lembro até de pessoas que me questionarem, fazendo assim, então tampa o olho aí, vamos ver o quanto você enxerga. Coisas nesse nível de absurdo. No meio dessa dificuldade, você tá com a cabeça firme, você tá firme, resistente, é muito importante para que você consiga não se abalar com as coisas externas que vão te acontecendo, com as coisas que você vai ouvindo, com as coisas que as pessoas impõem para você. Eu nunca fui cega, entendeu? E ter um diagnóstico que poderia levar, para mim, era ruim. Só que eu preferi pensar assim, tudo que eu poderia sim fazer, porque eu estou viva, e isso é uma dádiva, sabe? De todos os dias você acordar, respirar e saber que tem algo maior por você, que é Deus, né? E eu sempre tive essa fé que Deus estava cuidando de mim. Eu fiz esse transplante, ele levou um tempo longo de recuperação, aonde até hoje eu ainda tenho pontos dentro do olho. Eu recuperei uma parte da visão, não recuperei por completo, e ainda assim fiquei com problemas visuais, né? Tenho baixa visão hoje, não enxergo muito bem, mas eu fui me adaptando, e quando as limitações vinham e as pessoas diziam que eu não conseguia, eu fui mostrando pra mim mesmo que sim, era possível, mas que talvez eu tivesse que dar um jeitinho, fazer alguma coisa para que aquilo melhorasse, me desafiar a não viver o problema, mas viver a minha vida. E isso é um desafio constante. Eu acho que para a vida de todos nós, independente de termos alguma dificuldade em relação à visão ou tantos outros problemas, mas é nos desafiar a não viver o problema, mas viver a solução. Então eu comecei a andar sozinha, a ir ao mercado, por mais que eu não enxergasse, às vezes, isso acontece até hoje, preço de determinado produto, mas de não ter vergonha de perguntar. Fiz adaptações, sempre gostei muito de leitura, só que tenho dificuldade para um livro físico, mas aprendi que tem outras formas, né, que a gente consegue ampliar, né, tem livros online ótimos. Conseguir me maquiar foi um desafio também, de como manter minha autoestima, mesmo não vendo 100%, não enxergando 100%, e comecei a testar, consegui passar um batom sozinha, conseguir passar um lápis no olho, né, um delineador, e constantemente, isso pra mim foi acrescentando na minha vida, porque eu fui entendendo que não, eu nunca fui e nunca vou ser muitos rótulos que me colocaram, mas que eu sou capaz de ir muito além. Eu não sou a limitação, mas eu sou aquilo que eu quiser ser, nós somos aquilo que nós quisermos ser. Eu gostaria muito que isso te influenciasse um pouquinho dessa história e dizer que nada, nem ninguém pode parar os seus sonhos, os seus projetos, suas metas, seus objetivos, mas que você sim, que você pode e deve todos os dias, aos poucos, determinar na sua vida que você consegue, você pode, que você, que você é a pessoa, né? Isso vai fazer muita diferença, sabe? Não se deixa abater, não se deixar abater pelas circunstâncias alheias. É difícil, sim, por muitas vezes foi difícil pra mim também, ter que me adaptar, conviver com pessoas que não estavam acostumadas a ter alguém, o meu tipo de dificuldade, sempre foi um desafio, mas o mais importante é que eu não deixei com que isso me atrapalhasse, a ponto de nunca mais querer viver, não querer mais fazer nada, pelo contrário, isso pra mim foi um incentivo a mais que eu tive, de me lembrar que eu sou capaz de muitas coisas. E eu me lembro também de uma pessoa me dizer assim, você tem 100% do seu corpo, então não é 10% que vai fazer você não ser você não poder qualquer coisa, você pode tudo sim que você quiser. Então mesmo que eu não tenha uma parte da visão, mas isso não deve me parar.
Eu trabalhei muito sobre os meus sentimentos, o meu psicológico em relação a isso, para que eu conseguisse estar hoje como estou. Então hoje eu sou uma pessoa independente, hoje eu consigo fazer as minhas coisas sozinha, tenho minha casa, minha família, sou uma mulher extremamente focada, com muitos sonhos ainda, com muitos objetivos ainda para alcançar pela frente. E eu acredito que não há limites quando nós confiamos em Deus e acreditamos em nós mesmos, né? Que sim, a gente pode, a gente consegue. Então que para você aí que tá me assistindo, foco e fé, não se deixe, confie em Deus e persista, seja resistente e entenda, você sim é capaz de mudar o seu futuro e determinar tudo o que pode acontecer de maravilhoso na sua vida. Só você pode limitar seus sonhos, mais ninguém. Muito obrigada. Tchau. Josi, ich bedanke mich bei dir für deinem Video für uns. Muito agradecida pela sua generosidade, por compartilhar conosco um pouquinho da sua história. Eu tenho certeza que sim, que o seu exemplo, ele pode ajudar a inspirar muitas pessoas que estão passando por diferentes necessidades, situações, dificuldades, a terem cada vez mais a esperança em dias melhores e não se deixarem sucumbir pelo sofrimento nem pela dor, porque o choro não pode parar a nossa caminhada e você tem sido uma mulher radiantemente valorosa. Deus abençoe a você, a sua família e que vocês tenham cada vez mais essa luz para que outras pessoas possam conhecer essa mesma luz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bleibt gesund, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!